Tem um exemplo que eu acho muito curioso, que é muito simples, mas é muito interessante, que é esse aqui. É um produto, né? Então a gente pode tentar aplicar isso aqui. Mas curiosamente os dois termos são iguais, né? Seno de x vezes seno de x. Você vai integrar um e derivar o outro. Certo? Então nós vamos fazer isso. Então eu posso chamar aqui o meu f de x de seno de x, como eu fiz ali em cima, primeiro termo, e o g' também é seno de x. Então eu estou nessa mesma estrutura aqui. Derivo aqui, cosseno de x. Integro aqui, cuidado com a integral do seno, é menos cosseno. Então você vê que tem uma diferençazinha. Tá? Vamos lá. Como é que é? F vezes G. Vamos deixar fazer a conta até o fim para a gente recuperar a primitiva. Depois a gente substitui o A e o B. Menos isso aqui. Mas tem um menos aqui, então é mais. E agora? Trocamos 6 por meia dúzia? O que vocês acham? Eu não sabia calcular a integral do seno ao quadrado. E agora parece que eu não sei calcular a integral do cosseno ao quadrado, certo? Mas alguém tem uma ideia aí? Não se esqueçam que vocês aprenderam no colegial. Identidades trigonométricas vão ser muito úteis agora para calcular integrais. Qual é a identidade trigonométrica fundamental? Então esse cara aqui eu posso escrever como 1 menos seno ao quadrado, certo? Então eu vou escrever assim. Opa! Parece que continuo com o mesmo problema. Não só eu comecei com o seno ao quadrado, agora eu terminei com o seno ao quadrado. Mas o sinal aqui é menos. Então eu vou passar esse cara de volta para o lado de cá. E vai dar o seguinte. Então vejam que por que integração não é que nem derivar, que em geral é só pá, e aplicando as regras e fazendo. Às vezes tem que dar uma parada e pensar um pouco. Vamos espalhar aqui, e aí na próxima linha eu vou escrever outra coisa. Então eu vou pôr aqui o menos seno de x, cosseno de x entre 0 e π, mais a integral de 1 dx, menos a integral de seno ao quadrado de x dx. Está aqui. Estou aplicando agora as regras que eu já sei. Né? Isso aqui é uma soma, né? Tem um sinal aqui. Simplesmente eu decomponho na soma das integrais. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, esse termo aqui eu vou passar para o lado de cá. Então eu vou ficar assim, vai ficar duas vezes e a integral da função 1, quanto que dá? Qual que é a primitiva da função 1? Não. A função que dá a integral ela mesma é o e elevado a x, cuidado. X. Derivado de x dá 1. Então, é mais x entre 0 e π. Agora esse 2 que está aqui eu passo para o lado de lá.
E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui junto. Integrado entre 0 e π, né? Avaliado entre 0 e π. Vamos calcular e depois nós vamos voltar e olhar essa função que está aqui. Então isso aqui dá 1/2. Vamos lá. Π. O π aqui vai dar menos seno de π cosseno de π. Menos 0. Menos seno de 0 mais, né? Menos com menos dá mais seno de 0 cosseno de 0. Essa é a substituição. Aqui, eu fiz junto, né? Na verdade é assim, π menos 0, menos isso menos isso. Eu pus junto aqui. Isso aqui dá, esse cara dá 0, esse cara é 0, esse cara dá 0. Isso aqui dá 1/2 de π. Então, a integral do seno ao quadrado é π sobre 2. A integral do seno dá 0. Porque os, né? Não, a integral do seno depois a gente faz. Dá 1. Mas a integral de seno ao quadrado dá π sobre 2. Ok? A integral de seno dá 2. Depois a gente faz aí a integral do seno. Dá 2, porque 2 vezes aquele pedaço que já tinha dado 1 no seno, dá 2. E a integral de seno ao quadrado é π sobre 2. Π sobre 2 é o valor da área. O gráfico de seno ao quadrado ele tem uma cara mais ou menos assim. Ele sai assim, depois ele faz. Ele é sempre positivo, maior ou igual a 0, né? Essa área aqui, ela é uma função periódica de período π, não 2π, que repete depois. É sempre maior ou igual a 0, né, a parte que ficaria aqui, vem para cima. É assim. Muito bem. Mas vamos olhar esta função aqui. Aliás, com 1/2, né? E vamos derivar essa função. Só para verificar que, de fato, a gente calculou a primitiva ou uma primitiva, que é essa aí, a antiderivada de seno ao quadrado. Então, eu tenho 1/2 de x menos 1/2 de seno de x cosseno de x. Deriva. 1/2 menos 1/2. Derivada disso aqui, derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é menos seno de x. Não, o menos já está aqui, né? Mas ainda bem, porque senão ia dar errado. Porque ia dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, e não era para dar isso. Isso aqui, então, vai dar 1/2, menos 1/2. E aqui? Aqui é cosseno menos seno, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então eu vou substituir esse cara aqui por 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado de x. E aqui tem mais menos seno ao quadrado de x. Agora sim. Esse eu tenho 1/2, menos 1/2. Aqui tem menos com menos dá 2. Menos 2 seno de x, com menos dá mais. 2 sobre 2 dá uma vez. E aquela é a primitiva do seno ao quadrado. Então essa aqui é a primitiva de seno ao quadrado. Uma, né? Qualquer outra mais uma constante também é. Então, veja, fizemos 2 exemplos. O primeiro exemplo saiu de cara. O resultado simplificou de cara a integração e nos deu o resultado da integral. O exemplo agora com seno ao quadrado de x dá um pouco mais de trabalho. Mas, da mesma forma, nós resolvemos. Aqui está a integral definida entre 0 e π. E aqui, no meio do caminho, exatamente nesse ponto aqui,
a gente calculou a primitiva de seno ao quadrado. Então, a integração por partes, ela não só resolve o problema da integração definida, como ela, se você prestar atenção no que está acontecendo no meio do caminho, ela te dá a primitiva. Aqui precisa tomar cuidado para não chegar aqui logo e substituir. A integração por partes sempre tem esse primeiro termo aqui, que você pode substituir de cara o A e o B, né? E fazer a integração dessa parte, que é aquele termo ali. Mas, em geral, se você quer descobrir quem é a primitiva, você não faz essa conta, você deixa até completar o processo. Na hora que completa o processo e você chegou nessa expressão antes de substituir, você obtém a primitiva aqui. Mesma coisa que a gente fez na outra. Continuando esse estudo integral, nós vimos então que a gente define a integral por um limite, que é uma conta meio complicada, mas a gente gradativamente vai criando instrumentos para calcular integrais. Então nós vimos que se eu tenho duas funções e somo, as duas podem ser eu sei integral, eu sei integrar a soma, etc., produto por escalar. Já vimos agora uma forma de integrar produtos que não é diretamente a integral do produto, não é o produto das integrais, né? Assim como a derivada do produto não é o produto das derivadas, mas essas duas regras, a da derivação e a da integração, como é a regra de Leibniz, a outra é chamada integração por partes, o que junta essas duas é o teorema fundamental do cálculo que a gente em algum momento ali usou. O teorema fundamental do cálculo, novamente, ele é o principal instrumento, principalmente aquela segunda parte, que diz que se você tem uma primitiva ou uma antiderivada, você sabe integrar a função, né? Que a gente vai utilizar. Qual é, já que tem o teorema fundamental do cálculo que relaciona, e nós já vimos que a regra de Leibniz dá origem a uma regra de integração, uma técnica de integração, qual é a próxima regra de derivação que vocês lembram? Depois da integração da regra de Leibniz. Regra da cadeia. Então vamos lembrar a regra da cadeia. Se tem uma regra para derivada, deve ter alguma coisa para integral. Então, regra da cadeia. Então, a regra da cadeia, resumidamente, é assim. Eu vou escrever na outra ordem. A derivada disso aqui é a derivada da f, calculada em g de x, vezes, isso aqui é a composta, na verdade, né? Df' com g de x, eu derivo só a primeira parte, mas eu tenho que multiplicar depois pela derivada de g. É essa, né? Ok? Então, a gente pode escrever que isso aqui é igual é isso aqui. Teorema fundamental do cálculo. Certo? Se eu integrar do lado de cá... Aliás, alguém me perguntou, mas esse G é aquele do teorema fundamental? Não. G e F aqui estão sendo tratados como funções não diretamente relacionadas, não tem nada a ver. Não é o G do teorema fundamental do cálculo, é uma função, ali como no produto é outra função. Né? Então, isso aqui é uma composta de duas funções, G e F. Esse termo aqui tem primitiva, né? A primitiva é F composta com G. Esse termo aqui, olhando assim, bom, o resultado vai ser... Então, se eu integrar dos dois lados, eu posso dizer que a integral, podemos pôr os limites aqui, de F' composto com G de x, vezes G' de x, dx, teorema fundamental do cálculo, F composta com G, entre, vamos pôr o x aqui, calculado entre A e B. Ou seja, calculo isso em B, calculo isso em A, subtraio, é a primitiva. Você olha e diz assim, pô, mas essa fórmula aqui não... O que isso aqui acrescenta na minha... Né? Parece que simplesmente isso aqui reescrito, de uma certa forma. Não tem nenhuma, parece que não tem nenhuma informação nova. De fato,
Não tem nenhuma informação nova. Eu simplesmente peguei isso aqui, apliquei o teorema fundamental do cálculo e cheguei nisso aqui. Como sempre, os exemplos ajudam a gente a entender melhor esse negócio. Vamos tentar integrar uma função assim. Bom, alguém pode pensar assim, eu vou aplicar aqui a integração por partes, porque é um produto. Calma. Aqui, eu tenho uma composta. E aqui eu tenho uma coisa multiplicando. E esse cara aqui tem a ver com a derivada desse cara aqui. Novamente, se eu der isso aqui para vocês agora, para vocês tentarem resolver, vocês vão ficar aí 1 hora e não vão resolver. Pelo menos sem usar isso aqui. Mas, se a gente pensar assim, eu tenho uma função aqui f composta com g. Que eu gostaria que fosse assim. E tem uma função aqui, olhando isso aqui, que eu gostaria que fosse g'. Será que é? Quase. Porque se eu derivar, se eu escrever x ao quadrado aqui, derivar esse x ao quadrado, eu não tenho x, eu tenho 2x. Tá bom. Não tem problema. Uma constante, em geral, eu sei cuidar de constantes. Então, eu posso escrever isso aqui assim. Vamos deixar primeiro. Aquele 2 ali, esse cara aqui, eu pus o meio aqui, mas então, para ficar igual, eu ponho 2 aqui. Bom, agora está ficando com mais cara, porque aqui eu posso pensar que esse aqui é o f' composto com g, e esse aqui, de fato, é o g'. Bom, vamos lembrar como é que a gente calcula a derivada da composta. Eu derivo a função. Será que eu consigo calcular quem é f? Quem que seria f aqui? A própria exponencial, né? Se eu pegar f de x igual a e elevado a x, então f' de x é e elevado a x também. E, portanto, juntando com isso aqui, o f' de g de x é igual a e elevado ao x ao quadrado se g de x for x ao quadrado. E aí eu matei a charada, porque está aqui, ó. F é e elevado a x, f' é elevado a x também. Aqui eu tenho f' de g de x, e elevado a x ao quadrado, g de x é x ao quadrado. E aqui é g', que é 2x. Portanto, essa integral é igual a 1/6. Qual é a primitiva desse cara? É só olhar aqui. É f composta com g. Quem é f? E. Quem é g? Ex quadrado. Calculado. Agora vamos pôr um intervalo aqui. De onde a onde? Vamos calcular isso aqui de 1 até 2. Até 2? A resposta é 1/6. Como no caso da integração por partes, vamos voltar aqui. Aqui, supostamente, é a primitiva. 2e elevado a x ao quadrado. Se eu derivar, me dá 1/6. Regra da cadeia. E elevado a x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. E, portanto, isso aqui é x e elevado a x ao quadrado.
Então, apesar que aquilo ali tem uma cara que eu não fiz nada, só reescrevi a fórmula e integrei, mas não apareceu nada de novo. Só que quando você tem uma expressão em que você tem uma composição e multiplicando isso aqui tem a derivada do que está aqui, se eu conseguir integrar essa função que está aqui, que é o f, porque aí é o f', na verdade, se eu consigo integrar esse f' que está aqui e esse cara aqui é a derivada desse, eu resolvi o problema. Eu resolvi o problema. A técnica não é bem essa. Quer dizer, nós vamos dar um jeito de fazer isso de uma forma um pouquinho mais... a prática, a forma de escrever não é bem essa. Quer dizer, eu não vou sempre pegar isso aqui. A regra de integração por partes é aquilo. Mas eu não vou sempre escrever essa fórmula e ficar reconhecendo. Tem um jeito um pouco diferente de fazer quando a gente suspeita que vai dar certo. Então eu vou aplicar aqui. A regra é assim. Daí é o nome que não se chama regra da cadeia da integração, ela se chama regra de substituição. E a razão desse nome vem do seguinte, é que, de fato, se a gente pensar no que a gente faz quando você compõe uma função, é que você troca a variável da f, você substitui a variável da f por g de x, por uma função. F tinha só variável original, o nome que você quiser, x, y, t. Aí eu troquei essa variável por g de x, que é uma função, que nesse caso é x ao quadrado. Então, a regra da cadeia é a regra, se você interpretar de uma outra forma, é a derivar quando eu substituo a variável por uma nova função, por uma nova variável, dada por g de x. E por isso que aqui a gente chama de regra de substituição. A fórmula, pessoal, é esta da regra de substituição, mas a maneira de fazer, em geral, não é. Então vamos voltar nesse exemplo. Você olha isso aqui e diz assim, esse cara tem a cara da derivada desse. Não é exatamente, mas tem. Então eu vou chamar esta função aqui, é a minha g. Mas é muito comum, como você vai pensar que eu mudei a variável, de chamar de u como variável. Ou mesmo t. Pronto. Tá? E aí, a gente vai... Bom, se você lembrar o que você tem que fazer, você tem que derivar isto. Tá? Então, eu vou fazer primeiro uma versão. Então, eu chamo essa aqui de minha variável de u, derivo u em relação a x e obtenho 2x, que é o que vai entrar ali. Então, o x que aparece aqui, na verdade, ele é u' sobre 2. E agora eu vou interpretar essa expressão que está aqui como a minha nova variável, porque é du dx na integração, é assim, du dx na regra da cadeia e eu integro em dx. Então, agora eu vou usar uma regra meramente formal. O u' dx, que é o g' dx aqui, eu vou chamar de du. Nova variável, eu vou escrever assim. Então, isso aqui que vai ficar é o u' dx, é o du, tem um meio. Então, vai ficar assim, du, e tem um meio na frente, eu vou pôr assim, vezes, e essa expressão aqui. Então, observem que o x, opa, não, isso aqui está errado. É o x que é, isso aqui implica que o x é igual a u' sobre 2. Então, é esse aqui que entra, o x dx da integração, né? Esse cara aqui é x, né? Um meio de x. O x dx é o meu du, né? O meio, e eu tenho que dividir por 2, porque apareceu esse 2 aqui que não tinha. Então, o x dx aqui vira du, um meio de du. E a expressão anterior,
é simplesmente eu substituo no lugar do x ao quadrado u. A maneira que as pessoas gostam de decorar isso aqui é assim. Agora eu vou escrever o que vocês vão usar muito. E eu vou usar a notação de diferencial. Não interessa o que é diferencial, não tem nada a ver com isso aqui que eu vou fazer agora, mas é a notação. Então, eu derivo, esse lado é o du, e derivo desse lado é 2x dx. Isso aqui é, entre aspas, é a substituição do elemento de integração. Se a gente voltar na definição, é o ΔU em cada ponto é 2 vezes o valor do ponto vezes o ΔX. É isso que tem a ver com essa mudança de variável aqui, a deformação no intervalo aqui. Basicamente é isso. É assim que demonstra essa forma, de maneira mais organizada. Então, o 2dx, x dx, como era x dx aqui, eu vou pôr esse meio, vou passar o 2 para lá, então fica 1 meio de du, que é exatamente o que eu fiz ali, é x dx. É isso aqui, da onde que vem isso? Ponho u igual a x ao quadrado, derivo do lado de cá em relação a u, derivo do lado de cá em relação a x. Só que eu escrevo u derivado da 1, du igual x ao quadrado dá 2x dx. É o incremento. Isso aqui é, se você voltar lá na definição, é o ΔU de um lado, ΔX do outro. E qual é a diferença por causa daquilo ali? Eu tenho que multiplicar em cada instante por 2x. Muito bem. Essa transformação é o x dx que estava aqui, x dx, vira 1 meio de du. E aqui é e elevado ao x ao quadrado. U é x ao quadrado. É essa expressão. Tá? Então, essa coisa formal que nós fizemos aqui, não formal, que nós fizemos usando tudo, vejam que em nenhum momento aqui eu usei nenhum formalismo, eu simplesmente fui aplicando, reconhecendo quem era o quê e chegamos no resultado. Agora olhem isso aqui. 1 meio, vamos reescrever. Atenção, eu vou pôr aqui duas... Depois eu vou voltar a comentar nisso aqui, mas vamos tentar resolver essa integral aqui. 1 meio e elevado a u du. Esses são os limites de integração. Cuidado que quando o x vale 1, u vale 1, mas quando o x vale 2, o u vale 4. Então, se eu quiser, eu posso pôr 1 e 4, mas eu vou deixar assim. Qual é a integral de e elevado a u? Qual é a primitiva de e elevado a u em relação a u? E elevado a u. E aqui os limites de integração em termos de u. Mas eu simplesmente volto agora, quem era u? X ao quadrado. E ponho aqui o meu 1, 2. E aí calculo e volto nesse resultado que está ali em cima. Então vejam os passos da substituição. Isso aqui é um resumo disso tudo que nós tínhamos feito. Essa coisa intermediária aqui tem que ser interpretada como mudança de variável. Mudando a variável de integração por esta regra, eu troco o x, na verdade, por essa relação. Se vocês olharem, na verdade, eu estou trocando o x por raiz de u. Mas eu escrevo assim que é mais simples. Esta fórmula aqui, que é a fórmula que eu fiz e substituí, etc. e tal, nós vamos resumir assim. Esse 2x vai aparecer aqui, veio daqui, exatamente. Só que eu vou, se a gente olhar de fato, se a gente fizer a substituição e fizer toda a mudança de variável na fórmula de integração, na definição, a gente vai estar integrando esta função. 1 meio de e elevado a u em relação à variável u, que é dada assim. Cuidado com o limite de integração. Quando x é igual a 1, esse limite aqui é 1. Quando x é igual a 2, esse limite aqui é 4. Então, se vocês quiserem pôr, esse aqui é 1 e é 4. Aqui, 1 e 4. Mas se vocês voltarem na variável original, volta no limite original. A gente poderia parar aqui e resolver aqui a integral. Então, se a gente parar aqui, vai dar o quê? Vai dar 1 meio, e elevado a 1, e elevado a 4,
menos e elevado a 1. Se vocês olharem, é exatamente o mesmo resultado. Se eu volto na variável original, os limites de integração voltam para a variável original. A função, essa relação aqui, transforma o intervalo 1, 2 na variável x no intervalo 1, 4 na variável u. Esse é o ponto. Por isso que aqui muda. Mudança de variável pode fazer várias coisas. Pode alterar a velocidade que você anda ali, pode alterar o tamanho do intervalo. Aqui acontecem as duas coisas. Se vocês pensarem, esse cara aqui me diz exatamente que a velocidade do u é 2 vezes o valor da velocidade do x em cada instante. Vezes x, né? Você tem que multiplicar o valor. Então, se você percorre a variável x linearmente, a variável u você está percorrendo como raiz quadrada, como quadrado de x. E o x, se você está variando o u linearmente, é a raiz quadrada do u. Então, essa relação não é linear. Às vezes a substituição é linear, nesse caso não é. É uma mudança de variável que muda as duas coisas. Muda o tamanho do intervalo, de 1 a 2 vira de 1 a 4, e como você percorre. Se um for linearmente, e no outro, né? Se eu estiver andando linearmente sobre x, para o u eu estou andando quadraticamente. Mas não tem problema. A fórmula vale do mesmo jeito. Dá para fazer a substituição. Então, por isso que a gente chama a regra de substituição, porque a gente calcula uma integral em x e passa para uma integral em u. A integral em u eu sei resolver, e eu posso, se eu quero só saber o valor numérico, eu posso calcular direto aqui. Se eu quero saber quem é a primitiva da função original, eu vou até o fim e volto na substituição. Então, a regra da substituição é basicamente... Vamos fazer mais um exemplo? Só para vocês agora, eu vou fazer direto nesse modelo aqui. Vamos deixar essa história aqui e vou fazer mais um exemplo para vocês verem. Vou integrar de 0 até... E agora? Novamente, se eu derivar o cosseno, eu obtenho menos o seno. Não o seno, mas menos o seno. Então, esta função aqui tem a cara da derivada desta, que é o quê? É o quadrado do cosseno. Então, eu vou chamar de u cosseno de x. Porque o du, eu em geral ponho aspas, mas o pessoal não precisa pôr aspas, se vocês não quiserem. Eu gosto de pôr aspas, porque é uma coisa meio formal só, para, vamos dizer, num certo sentido, o que a gente está fazendo é economizando um monte de etapas aqui e dirige o nosso trabalho. Está aqui. Portanto, o seno de x dx é du. Menos du. Então tem um sinal trocado. A razão é que, se vocês pensarem um pouquinho, nesse intervalo aqui, quando o x cresce, o cosseno decresce. Então o u está decrescendo. Então os intervalos não só podem mudar a velocidade, mas eles podem inverter, podem percorrer ao contrário. Um cresce, outro decresce, não tem problema. Aliás, vai acontecer uma coisa interessante nos limites de integração por causa disso. Mas vamos... E aí? Esse cara aqui é o u ao quadrado. Cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é igual a integral. Tem um sinal trocado, né? Já vou pôr para fora. De u ao quadrado du. Cuidado com os limites de integração. Eu vou deixar primeiro assim, depois eu volto a falar um pouco nos limites de integração. Tá aí. E agora? Bom, agora eu sei calcular, porque a integral de u ao quadrado
nós já até fizemos essa pela definição, né? Mas eu vou fazer aqui usando o teorema fundamental do cálculo. Como é que é a integral de u ao quadrado? Qual que é a primitiva? Qual que é a antiderivada de u ao quadrado? Então, u ao quadrado, a derivada, a primitiva, essa. Essa é a primitiva. Se essa aqui é f, vou chamar de... essa aqui. Muito bem. Então eu tenho ali, vai dar menos. Os limites de integração eu vou voltar. Então, passando para cá. Opa, já resolvi, né? E agora, eu posso voltar, o U é o cosseno. Então, isso aqui é igual a menos cosseno ao cubo de x sobre 3 entre... E agora eu tenho de 0 a π sobre 2. E esta é a primitiva daquela, se vocês fizerem a conta. Exercício. Deriva essa função menos, ao menos, aqui não vou esquecer, menos cosseno ao cubo sobre 3 é aquilo lá. Substituindo aqui os valores, eu tenho menos cosseno ao cubo de π sobre 2, por menos 1/3 aqui. Cosseno ao cubo de π sobre 2 menos cosseno ao cubo de 0. Isso aqui dá 0. Cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno ao cubo é 0. E aqui dá 1, menos com menos dá 1/3. Vamos fazer duas coisas. Bom, a primeira coisa eu falei para vocês fazerem, só para terminar, isso aqui, a derivada daquilo. Mas eu vou voltar nos intervalos de definição. Os intervalos de definição são importantes. Então vamos lá. U é igual a cosseno de x. Quando x é igual a 0, U é igual a 1. Quando x é igual a π sobre 2, U é igual a 0. Então, se a gente, em vez de fazer a substituição, eu fizesse essa conta aqui, então eu terminaria com a integral, estaria com a integral assim. Menos a integral de menos 1, de 1 a 0. Então a integral lá em cima é essa aqui. Então quando o x varia de 0 até π sobre 2, o cosseno varia de 1 até 0. E por isso que aparece assim. Cuidado que não é a integral de 0 a 1, é a integral de 1 a 0. Mas tem um menos. Então eu posso inverter aqui e trocar o sinal. Lembra daquela regra? Então, eu poderia, em vez de voltar, se eu só estou interessado no valor numérico, eu posso fazer a substituição dos intervalos de integração, fazer essa conta, que é isso aqui. Troquei, eu tenho um sinal aqui, eu troco a ordem de integração, troco o sinal. Agora fica uma integração no sentido positivo, de uma função positiva, não nula, né? Maior ou igual a 0. E essa integral, então, dá 1/3 do mesmo jeito. A vantagem de você fazer assim é que você chega aqui nesse momento aqui, você calcula a primitiva. Então, eu recomendo que vocês, em geral, tentem fazer a substituição de volta. Vocês daí não precisam mudar o... Agora, não vamos escrever ali 0 e π sobre 2, porque está errado. Se quiser substituir o intervalo de integração, tem que fazer essa conta aqui. Para x igual a 0, u igual a 1. Para x igual a π sobre 2, u igual a 0. Aí tem que pôr esses números aqui.
Ali está errado se escrever 0 e π sobre 2. Não é esse o limite de integração em função de u. Em função de u é 1 e 0. Mas se você não quiser fazer a conta direto no u, quiser voltar na variável, você pode deixar só representado por essa estrela. Essa estrela representa o novo valor das variáveis dos extremos na nova variável 1. Só isso.